Seja muito bem-vindo ao Se Inspira no Cristo, a sua casa digital de Jesus. Nosso Inspira de hoje encerra o nosso olhar sobre o Sermão da Montanha, dessa vez sobre a visão de Lucas, capítulo 6, dos versículos 17 ao 49. E encerrando esses dias de profundas reflexões e novos olhares e sugestões, a gente traz para você aqui um apanhado geral sobre tudo o que nós vimos desde o primeiro dia em que a gente abordou o Sermão da Montanha. A gente falou sobre a virtude que saía do Cristo, né? A tal da energia que nós conhecemos hoje, né? A gente falou sobre a vida farta e abundante, a gente trouxe um olhar histórico sobre ricos e pobres da época e o que Jesus queria dizer com a riqueza e a pobreza naquele momento. A gente falou dos preços que a gente paga pelas nossas transformações, as perseguições, quando ele diz que também os pais honraram os falsos profetas. Então ele fala disso, das perseguições, dos equívocos e também daquilo que acontece com a gente quando a gente pisa no caminho das transformações, quando a gente começa a trilhar o caminho na direção dos aprendizados do Cristo. A gente falou sobre o amor fraterno que nos imuniza diante dos inimigos. Por isso Jesus recomendava amar aos vossos inimigos. Quando eu tenho um amor fraterno, que é a compreensão da bagunça interna sobre a qual a pessoa vive, não tem a ver com a gente, tem a ver com ela. Aí a gente não se conecta aos tumultos internos dela, à perversidade dela. A gente desvia disso e segue o nosso caminho. A gente se protege espiritualmente da maneira que a gente sabe, mas a gente não se deixa envolver pela bagunça do outro. A gente falou sobre outras perspectivas de oferecer a outra face, que é um outro comportamento, né? Nenhum de nós, agindo dignamente na vida, está aqui para se permitir ser esbofeteado novamente, inclusive entregando a outra face. A gente traz um outro olhar também, que a outra face pode ser um comportamento diferente. Diante da pessoa maledicente, violenta, desagradável, a gente entrega para ela uma outra face, ou seja, um outro comportamento. A gente demonstra, sem soberba, sem arrogância, que é possível se comportar de uma outra maneira, diferente daquela que ela está se apresentando para a gente. A gente falou também sobre o somos capazes de amar o diferente, quando Jesus tão claramente nos fala sobre isso, que é fácil para o pecador amar o pecador. Ou seja, é fácil para a gente amar aqueles que se comportam como nós. Mas é fácil para a gente amar o diferente de nós, inclusive aquele que vem contestar as nossas velhas crenças, que são crenças nada mais são do que aquelas mentirinhas que nós contamos para nós mesmos. A gente fala também, numa das passagens, num dos versículos do Sermão da Montanha, de uma passagem que Jesus diz: solta e soltar-vos-ão. Você solta aquilo de que tanto você reclama, né? A gente costuma muito pedir, me livra disso, mas a gente já soltou aquilo? A gente já está pronto para deixar aquilo embora? E numa outra passagem também, num versículo do Sermão da Montanha, tão lindo, Jesus fala da boa medida, a medida sacudida, a medida que transborda. Vem com a gente ouvir sobre o Sermão da Montanha, todas essas passagens, e transbordar de novas reflexões, de novos aprendizados. Ele fala também tão sabiamente de cego guiando cego. E é só olhar para um momento histórico da humanidade. Nós somos cegos, sendo guiados por cegos. Adiante, ele fala sobre a trave no teu olho, que nada mais é do que seja o exemplo antes da crítica. Não se detém em criticar os outros, apenas seja o bom exemplo. Ele fala também pra gente se conhece a árvore pela qualidade de seus frutos. E você, arvorezinha, qual é a qualidade dos frutos que você tem derramado pelo mundo? Você está espalhando que sementes, que frutos pelo mundo? Teu ambiente familiar, teu ambiente de trabalho, teu ambiente social, nos grupos, nas tribos das quais você faz parte, quais são os frutos que você está compartilhando? Ele fala também que da abundância do seu coração fala a sua boca. Ah, não, falei por falar. Não existe falei por falar. Você falou do que está dentro do seu coração. Seu coração está cheio, está infestado daquilo que você fala. Ele está transbordando daquilo que você fala. O que você tem dito por aí. E por fim, ele encerra falando de construir a nossa casa sobre a rocha. Seus valores morais, evidentemente guiados pelo Cristo, são a rocha sobre a qual você constrói a sua vida.
Quais são os valores morais que estão servindo de fundamentos, de fundação para a sua casa construída sobre a rocha? E a gente encerra esse nosso olhar sobre o Sermão da Montanha te convidando para esta breve, pequena e singela conexão com Cristo. Do seu tempo, à sua maneira, do seu melhor jeito. Feche os olhos, inspira profundamente. Traz mais de Deus para dentro de você. Solta o ar vagarosamente. Você está entregando de si para o mundo. Depois de todas essas novas reflexões, desses novos olhares, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, em nosso melhor esforço e com todas as dificuldades que ainda reinam dentro de nós. Nós desejamos que diante de todas essas novas reflexões, novos altares para Ti sejam erigidos dentro de nós. Que escolhamos um e a partir dele comecemos a construção sobre a rocha de nossa vida, nosso futuro, nossos ambientes, nossas adaptações. Que comece agora, diante de Teus únicos e maiores ensinamentos, uma nova vida para nós. Que esse seja o nosso batismo espiritual, a nossa renovação interna. Agradecemos por tudo que nos deixou de ensinamento, que chega até nós neste momento de maneira tão valiosa. E nós já aprendemos que assim é, se nós decidirmos. Assim será, se nós permitirmos.